Olá, amigos do Motorizando. Mais um episódio número 3. Hoje com convidados mais que especiais. Ian Gondim, Marcel Assef, da Nextcar e do Podnext, que também, por coincidência, está começando juntamente conosco. Está indo para o episódio 3, igualmente o nosso, que hoje é o episódio número 3. A gente vai trocar muitas informações interessantes aqui, muita troca de conhecimentos. Estou com o Pedro Fernandes aqui, que também vai me auxiliar. Hoje o programa é super jovem, para vocês jovens de idade e de mente também. Então, Adélia, solta a vinheta, Adélia, mas antes de soltar a vinheta, já estavam me dizendo aqui que você está se tornando Lombardi, viu? Que a gente só fala seu nome e você não aparece. E vamos manter esse segredo aqui, a Adélia não vai aparecer tão cedo, né? Só depois que tiver muita audiência, aí a gente libera a imagem da Adélia para vocês conhecerem a Adélia também. Mas solta a vinheta, Adélia, por favor. Estou aqui com o boné da TV Fenalto. Se inscrevam no canal da TV Fenalto, está no YouTube, vale a pena, muitos vídeos interessantes. Eu vou passar o episódio de hoje de boné da TV Fenalto, tá ok? Vamos nós, Pedro, você. Vamos começar, né? Vou pedir para o Ian e para o Marcel para se apresentarem, contarem um pouquinho da história de vocês, como é que vocês começaram no ramo de veículos. Vamos começar por aí. Legal, Pedro. Quer começar, Ian? Pode ser. Eu sempre tive contato com carro, né? Desde que eu nasci, meu pai sempre trabalhou com carro. Deixa eu fazer uma pergunta primeiro aqui. Faça, eu acho que você é mais ou menos a idade do Pedro. Qual a sua idade? Eu tenho 29 anos. Vocês são bem jovens. Qual a idade, por favor? Eu tenho 29 anos. 29 anos, né? E o Marcel? Tenho 31. 31. Então, vocês estão quase na mesma faixa etária. O Pedro tem 28, 27. A minha Adélia ali me corrigiu, disse que eu tenho 28. Eu só faço dia 29 em junho. Tá valendo. Tá valendo, né? Mas é isso. Meu pai sempre trabalhou com carro, sempre teve locadora de carro, né? Eu sempre me interessei muito de trabalhar com ele. Então, desde ali meus 12 anos, né, o pessoal pergunta: tu assistia desenho, tu brincava de quê? Não, minha brincadeira era ir lá para a empresa do meu pai, ficar lá trabalhando e ajudando ele. Ele mesmo me cobrava isso também, né? E eu sempre tive esse contato com o carro, né? Vender carro para mim, no trabalho do meu pai, não era realidade, mas sempre foi um sonho, porque eu sempre olhei e disse: meu Deus, a pessoa trabalha vendendo carro, é algo legal, lucrativo, né? Você sempre via pessoas bem-sucedidas no ramo de carro, né? Mas eu achava uma coisa bem distante ainda para mim. E aí, quando foi em 2019, né? Eu já trabalhava com meu pai, já tinha uma empresa com meu pai, tinha ali 24 anos, né? Quando a empresa não ia bem, né? E aí eu decidi decidi ir tentar outra coisa, né? E como tudo que eu sabia fazer se relacionava a carro e eu tinha esse desejo, né? Eu comecei a buscar trabalhar com carro, né? Então eu conversei com meu pai, disse para ele que ia sair, né? Se ele quisesse continuar na empresa que ele estava ou não, a gente ia fechar, né? E aí eu recebi uma promessa do Senhor que Ele ia ainda me dar uma loja. E aí eu comecei a trabalhar com carro na loja de um amigo, né? Comecei a meio que intermediar algumas vendas, trazer o carro de amigo para vender. E aí, sempre apegado a essa promessa que eu tinha recebido, né? Através de um profeta do Senhor que me deu essa promessa. E aí eu comecei, né? Esse meu amigo me ajudou demais, inclusive mandar um agradecimento, né? Eu sei que foi um instrumento de Deus, né? O Heitor Sampaio, né? O Heitor Neto. Da loja lá da Rotier Motos, né? Quando eu comecei, tinha lá. Eu cheguei a conhecer o avô dele, conheço o pai, o tio, conheço a família toda, inclusive. E aí não poderia deixar de honrá-lo, porque ele foi a pessoa que disse assim: não, eu vou te ensinar aqui. E aí me botou lá na empresa dele, na loja dele, me ensinou tudo, passar ficha, me ensinou como negociar carro, me ensinou como consignar carro, e eu sou muito grato. E nessa promessa também falava que Deus tinha usado uma pessoa como
uma transição, né? Um período de transição na minha vida, mas que Deus tinha algo para mim e eu resolvi seguir isso, né? Quando a gente já tinha crescido bastante lá com o Heitor, eu acabei saindo, né? E aí Deus me colocou mais uma pessoa, né? Que foi o Renato. A gente montou uma parceria e passou Renato a dividir. Biral. Renato Barroso. Barroso, perdão. E aí a gente colocou uma loja junto ali, dividindo os custos, né? E aí realmente ali foi aonde eu costumo dizer que lá no Heitor foi a escola, lá no outro foi a faculdade, né? E aí a gente começou a trabalhar mais forte, eu tive autonomia para fazer os meus negócios, fazer minhas coisas, né? E a gente foi crescendo, veio a pandemia, né? Que a gente sabe que a pandemia ali, né? Foi um alavanco, né? Assim, foi algo que impulsionou os carros seminovos, né? E aí a gente começou a crescer, vender, foi criando um nome, né? Assim, e o Marcel já comprava uns carros comigo, né? Já fazia alguns negócios comigo. Ainda era outro nome, né? Lá era outro nome. Next ainda. E aí o Marcel perguntou se eu tinha interesse em ter uma sociedade e tal, e acabou que a gente firmou essa parceria. E aí foi em 2021. 2021. Foi. E aí em 2021 a gente ainda ficou a metade. Nexcar foi aberta em 2021? A gente começou a construir em dezembro de 2021. Pós-pandemia. Pós-pandemia. Pós-pandemia também. Certo. Começamos a construir em 2021 e aí terminamos a obra, entramos lá dia 1º de julho de 2022. Exato. E foi onde começou a Next Car. Antes do Marcel se apresentar e falar alguma coisa, Ian, eu queria só dizer para você que você já passou pela escola, né, como você falou, lá na Rotier, depois veio a faculdade e agora já está dando aula. Porque nós estamos aprendendo, nós já virou referência a loja bonita, moderna. Obrigado. E a forma como vocês estão trabalhando realmente faz uma diferença. Obrigado. E tem muita gente se espelhando. Inclusive, lá onde vocês estão, hoje já está se tornando um corredor, uma referência realmente de loja de carros. Parabéns, porque a loja de vocês se destaca realmente no meio das demais. Eu ia até falar, né, que assim, a gente está aqui hoje compartilhando um pouco da nossa história, que é uma história relativamente curta, né, que ainda a gente está engatinhando aí, né, mas que eu acredito que pode inspirar algumas pessoas, porque a gente começou realmente ali na cara e na coragem, sem muita aporte, sem muita estrutura, né? Então nossa intenção é realmente aprender mais com vocês do que de alguma forma ensinar. É isso aí. E aí você, Marcel, conta um pouquinho da sua vida, da sua história. Eu só depois pedi que você terminar. O Ian, ele falou muito pouco da família. Ele já é pai, né? Jovem, mas já é pai, já tem uma filhinha. Isso aí motivou muito a trabalhar. 2 já? Casal. Já tem. 2. É rápido aqui o processo. Tranquilo. Mas, Marcel, eu tenho a Laís, né, que tem 6 anos, e agora o Samuel, que fez 7 meses hoje, tá fazendo 7 meses hoje. Olha aí, Casal. show, Já. parabéns. Casal. E vamos lá, Everton, Pedrão, né, agradecer aqui também a oportunidade, né, de estar aqui também compartilhando tudo que a gente sabe um pouco, né, dos nossos assuntos aqui do dia a dia também, do que a gente trabalha. E vamos lá, eu comecei, assim, não foi nada a ver com comércio de carro, né? Mas, como o Ian também falou, eu acho que a grande maioria da gente, a gente sempre gostou muito de carro. Eu, desde pequeno, eu acho que tudo que eu ia fazer, assim, na minha vida teve alguma relação com carro. Mas na sua família não tinha ninguém com carro, diferente da família do Ian? Não. Porque o Ian, o pai já era com locadora, até... Ninguém trabalhava com carro. Eu acho que o mais próximo, assim, que a gente tinha de comércio, né, de carro, que eu digo, meu pai... Às vezes construía algumas coisas e recebia alguns carros em troca, em negócio, e a gente colocava para vender, né? Que mais na frente eu vou dizer que foi como a gente começou até a sociedade. Mas assim, desde pequeno sempre gostei muito de carro e sempre fui muito ali do meio de carro, né? Em pouco tempo antes da gente fazer a sociedade, eu estava me formando já em engenharia civil, né? Trabalhava na área, atuava na área também e tinha outro negócio, que era um ramo de posto, né? Posto de gasolina. Sim. Aí, a gente até fala muito, né? Você tem que trabalhar com o que gosta. E aquilo ali, tanto eu como meus pais, não
não era, não, a gente não se dava muito bem, sabe? Eu pelo menos Se não me dava identificava muito não. bem principalmente com posto, sabe? Então ficava mais na parte da obra, né? E foi quando começou a surgir, igual antigamente, alguns carros que eu ia recebendo, algumas negociações, né? E eu já conhecia o Ian também de um grupo de carros. 4x4. Né? De trilha, de off-road, né? E é como a gente sempre diz também, o carro ele conecta muitas pessoas, né? Acho que todo mundo está aqui graças aos carros, né? E foi assim comigo e com o Ian também. Aí eu já estava vendo também, né? Isso já foi em 2020. Que eu tinha uma certa quantidade de carros que eu tinha recebido, sempre confiei no Ian, passava para ele. Acho que nessa época ainda estava no Heitor ainda. No Heitor. Aí deixava os carros lá e tudo bem, ia fazer meu trabalho, né? E a gente sempre ia se falando e tudo. E às vezes eu até gostava de uns carrinhos mais um pouco diferenciados, né? E o Ian sempre topava, né? Tipo, cara, me dá aqui que eu consigo vender, que eu tenho um público, né? Aí eu sempre confiei muito nele. E depois que veio pandemia, né? Que veio toda aquela situação, a gente ficou em casa, né? Ficamos no período isolado e eu sempre vim em contato com o Ian e ele ia se movimentando e tudo. Quando passou um pouco mais a pandemia, a gente sentou, né? E conversamos aqui, falando, cara, topa a gente unir aqui as forças e fazer algo maior, né? Aí ele topou e a gente estamos seguindo aqui também. Marcelo, agora só uma curiosidade aqui. Você falou de trilhas 4x4. Aquela Dodge Ram é sua, é isso? É a minha, Você mora em apartamento ou mora em casa? Então mora em apartamento. Mas consegue entrar com ela? Ela não entra. Dorme fora. Dorme fora. Gente, coração, né? vocês não conhecem a Dodge Ram dele. Qual a dimensão daquelas rodas que você tem no Lá seu eu Dodge Ram? roda 22 com pneu 40. Pneu 40, né? Pneu 40 polegadas, Igual o Felipe. Dá vontade de dar uma mordida. Gente, olha, passa um carro por baixo, viu? A altura, para o pessoal ter noção aí, do piso para o início do retrovisor, do chão para o início do retrovisor, se eu não me engano, dá 1,72 m, mais ou menos. É chão. Um pouquinho alto, Só dá pro Pedro aí. Carro, né? Precisa de escada. Você abre a porta, desce o estribozinho elétrico desce, lá. Senão tá não dava certo. certo. Aí a mulher pedia as contas. Tranquilo, Pedro. Ian e Marcelo, vou até fazer assim, uma pergunta para você já em relação a carros diferentes, né? Que a gente vê o estoque da Nextcar e ele é um estoque bem diferenciado, né? Diversificado. A gente tem ali do popular o premium, aqueles carros que são mais vendáveis, mas tem sempre alguma coisa bem diferente. Às vezes tem um Mustang, um Lancer Evolution, que a gente fica paquerando de vez em quando. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre como é trabalhar com esses carros também mais diferenciados, mais específicos. Um nicho mais específico, né? Assim, a gente lá, eu costumo falar, cada loja normalmente tem o seu perfil, né? Tem muita loja que trabalha com carro popular, tem muita loja que trabalha com caminhonete, tem muita loja que trabalha com carro de luxo. E eu acho que o nosso diferencial lá é que a gente consegue ter muitos carros diferentes, né? Como você falou, assim, como a gente está muito inserido dentro do meio do pessoal que gosta de carro, gosta de performance, gosta de equipar o carro, o pessoal do 4x4, o pessoal que gosta de pista, agora o Marcelo está no drift, enfim, então acaba que surgem essas oportunidades, né? E a gente sempre tem um cliente que também gosta. Então, o nosso ciclo de relacionamento sempre está em pessoas que são apaixonadas por carro, né? Apesar de nós termos também, né, todo o restante, temos popular, né, temos o caminhonete, temos às vezes carros premium, né? Mas acaba que muitas vezes nos procuram para nos vender ou para consignar, né, carros realmente diferentes, como falou, um Lancer Evo daquele. Tem até amigos assim também que nos procuram, né? Vamos supor, a gente é muito forte também no ramo de off-road, caminhonetes, né? E muita gente nos procura, cara, eu vou comprar um carro ali na Next, porque os meninos lá, o Marcelo e o Ian, sabem onde é que a gente pode botar uma roda, onde é que a gente pode equipar o veículo, botar uma barra de LED e tal, né? Então eles também se espelham muito nisso. A gente ainda se empolga, né? Na loja, A gente se empolga, se o cara deixar. Pra gente, assim, É como se fosse de vocês o carro, como né? se fosse Só que o bolso é dele. Exatamente. Aí é a melhor parte. E Ian e Marcelo também, eu queria fazer uma pergunta para vocês em relação ao projeto ali da Nextcar, como lembra até que
até falei primeiro com o Ian, porque o Ian mostrou o projeto quando ainda estava só da planta, né? Uhum. E esse é um projeto bem diferente, né? Vocês falassem um pouquinho também o que vocês conseguiram aplicar, o que vocês usam ali no dia a dia, que realmente diferencia ali a Nextcar, que é um espaço bem bacana, eu já tive a oportunidade de ir lá algumas vezes, e realmente ficou bem legal. E até falar também um pouco às vezes vocês fazem cultos lá, né? Eventos, então assim, fala um pouquinho para a gente entender como é que funciona. Legal. Lá na questão do projeto foi engraçado, né? Que eu falei para vocês agora, né? Que eu recebi uma promessa, né? E essa promessa falava de uma loja muito bonita, muito arrumada, muito isso, aquilo. Só que foi uma coincidência, entre aspas, né? Porque quando a gente começou a pensar no projeto, que a gente chamou... Foi, exatamente. Quando a gente começou a conversar com a arquiteta, a gente começou a falar um pouco das nossas necessidades, né? Então, a gente começou a falar, a gente precisa de uma sala para isso, precisa de uma sala para isso, precisa disso. Aí a gente ia construir de andar, né? Aí o Marcelo, mas isso não vai dar certo, não. A gente vai ficar descendo, subindo, não vai... Eu já tive escritório na parte de cima e eu falei, Ian, eu sei como é, cara. Vão chamar a gente vai ter que descer. Vamos ter que subir, vamos ter que descer, vamos ter que subir. E aí a gente, então aí mudamos a planta, né, para ser todo térreo. E a gente sempre, a gente fez o projeto baseado nas nossas necessidades de onde a gente estava antes. Então, assim, a gente precisa de uma sala de reunião para fazer isso, aí bota uma sala de reunião. Aí precisa de uma sala bonita para vendas, legal. A gente precisa de uma sala de financeira, a nossa sala, enfim, um banheiro. Deixou até alguns slots ali, algumas salas também. Já pensando no crescimento. Legal. Falou, tem uma sala maior, só que essa daqui, quem sabe, no futuro a gente divida ela no meio e faça 2 salas, né? Isso. Escritório, administração. Inclusive lá embaixo, né? O Pedro conhece, tem uma parte lá que tem uma pia, e é exatamente como você falou, né? Eu acredito que, como lá foi Deus quem deu, porque eu acredito muito, Pedro, que tem algumas empresas ou empresários que conseguem conquistar coisas na força do braço. Eu acredito. A questão é você cumprir um princípio, né? Você está ali, você gasta menos do que o que você ganha, junta, tem um tino ali para o negócio, vai acontecer. A gente tem diversos exemplos disso. No meu caso, no nosso caso, foi realmente Deus prometeu e ele tirou de onde não poderia acontecer, ele fez acontecer. Então, não poderia deixar de dar honra e glória a ele. Então, a gente sempre celebra nossas coisas lá com culto, né? Assim, a gente tem um mês, a meta, vamos fazer um culto, a gente faz um culto, a gente tem um projeto lá, né? Que é o nosso braço social lá, que a gente, cada carro vendido, a gente arrecada uma cesta e a gente convida o cliente a dar uma cesta também. Os nossos funcionários entraram também, então eles, olha, o cliente não deu, mas eu vou dar a cesta, tira da minha comissão. Olha, então assim, é legal que todo mundo está entrando na mesma... Legal, muito bom, parabéns. E quando a gente estava assim, na fase também de projeto, né? A gente estava migrando, né? Estava saindo de uma loja e estava começando ali o projeto Nextcar. E a gente pensou muito também porque a gente não queria uma loja, né? E toda aquela padrão bem luxo, com ar-condicionado, um pátio com ar-condicionado. Queria uma coisa que desse para os dois meios, né? Tanto do popular como para o estilo de carro que a gente vende. Que não hoje. Assustasse o cliente do carro popular, né? De ele achar que seria algo, né, inacessível. Todos os públicos. Né? E ao mesmo tempo também a fachada de vocês é imponente, e tal, é convidativa para um outro público também. E como eu tenho também carro muito grande, às vezes trago carrocinha, eu falei, eu tenho um trauma de portão pequeno. Né? Nosso portão tem que ser grande. Aí a gente fez a gente se empolgou no portão. O portão é maior do que... Muito legal, bem grande. Muito bonito. E dentro da loja, né, vocês já tiveram a oportunidade de estar lá dando uma olhada, a gente fez com acabamento legal, bacana, toda parte de escritório, todos os cômodos da nossa loja tem ar-condicionado, né, desde a recepção até a diretoria, lá, financeiro, tudo é no ar-condicionado também. Fizemos um pé direito alto justamente para quem entrar se sentindo bem, né? E a gente também se preocupou muito em fazer um local que desse para a gente poder manter os carros. A gente tem uma área de lavagem, tem uma área de detalhamento ali e fazer também um pátio organizado, né? Aquele pátiozinho mais amplo também, onde a gente
consiga botar uma quantidade de carros boas, né? Uma boa quantidade de carro, aliás, sem estar muito próximo ali um do outro, né? Onde o cliente chega e sinta, tipo assim, um canto tem um pouco espaço para mais... entrar, né? Tem espaço exato. para ver o carro completo. Mais fácil de tirar para fazer um test drive também. Isso tudo a gente foi pensando. Aliás, naquela fase do projeto a gente foi ajustando umas coisinhas, outras. Aí saiu que a Next aí é hoje. Legal. Parabéns aí, show de bola. Obrigado. O seguinte, a gente vai querer conhecer um pouquinho a respeito do projeto de vocês, do podcast, do Podnext, Sim. né? Mas antes disso, eu vou pedir para o Pedro falar aqui como é que faz para conhecer a Adélia, Pedro. O que é que precisa ser feito? Diga aí. Para conhecer a Adélia. Quer conhecer a Adélia, se inscreve no canal, deixa sua curtida. Quando tiver 1000 inscritos, ela aparece aqui só a partezinha do canal. É isso aí. Começa. Boa. Então Vai tem soltando, que curtir, né? Se inscrever, deixar o like, deixar o compartilha like, o vídeo nas redes compartilhe. sociais. É importante para a gente. E falar em curtir, compartilhar e tal, vocês lançaram juntamente conosco, nós não sabíamos um do outro, Verdade. né, do projeto de um do outro, e praticamente no mesmo período a gente estava lançando um podcast. Tanto Verdade. que esse aqui é o episódio 3 e vocês vão gravar o episódio 3 amanhã. Isso aí. Né? Então, Amanhã? Com quem? Amanhã é comigo. com amanhã é com o nosso presidente. Olha aí, com moral. Não, mas viu? tem mais uma outra pessoa convidada. Amanhã também a gente que vai você gravar pode editar. com o Caca, né? Que é lá da Post Center ali do Show, Iguatemi. legal. Mas primeiro eu quero desejar sucesso para o podcast de vocês, Obrigado. pedir para que vocês Obrigado, entrem, igualmente. acessem, olhem, compartilhem também, tá certo? Isso aí. É importante. Legal demais. Eu tive uma experiência, Everton, com podcast, acho que há uns 2 anos atrás, né? Foi uma ferramenta que eu encontrei. Quem me conhece mais de perto, né? O Pedro me conhece, sabe que eu gosto muito de conversar, gosto muito de gente, de estar numa mesa, de compartilhar, né? Eu acredito que os maiores crescimentos que eu tive, eu sempre fui muito observador. Então, assim, eu sento numa mesa e eu vejo o Everton tem tantos anos de carro, eu começo a escutar para aprender, né? Ver as histórias, que história ensina muito. E eu conheci o podcast e eu me vi nesse lugar e eu entendi que o podcast é uma oportunidade da gente acessar pessoas que a gente não teria a oportunidade de sentar na mesa delas. Então aqui a gente está compartilhando, tem pessoas, claro, que não me conhecem, que não conhecem o Marcel, que não conhecem vocês, né, que conhecem a gente, né, e elas têm a oportunidade de aprender comigo, com você. Então, aprender com as experiências, né? Então, o podcast para mim é isso, é a oportunidade de você sentar numa mesa virtualmente sem que você tivesse acesso a ela. Então, nesses 2 anos eu realmente fui aí nesse mundo do podcast assistindo e eu disse, rapaz, também tem pessoas aqui que precisam ser ouvidas, precisam ser conhecidas, né? A Além de intenção foi pessoas, essa. o tema Sim. automóvel é um tema que, como o Marcel falou anteriormente, é um tema que junta pessoas, agrega, Total, atrai a cara. atenção Total. de todo mundo. É um tema Total. que dá para a gente trabalhar muito. A gente tem ainda em cadeia várias outras atividades que estão conectadas com esse nosso mercado. É verdade. E eu acho que vocês vão crescer muito mesmo nesse sentido aí do Nós podcast. vamos, se Nós Deus vamos, quiser, é. juntos. Verdade. Começamos juntos, vamos crescer juntos. Marcel, você quer acrescentar alguma coisa em relação ao podcast? Onde é que vocês pensam chegar? Então, Everton, a ideia do podcast realmente foi do Ian, né? Então, assim, o Ian falou, Marcel, eu estou pensando em fazer assim, né? A gente sempre conversa muito, bastante no dia a dia. E até a gente demorou um pouco, né? Porque vinha os assuntos do dia a dia, problemas do dia a dia, a loja, a gente estava começando também nos feirões e tudo. Até que a gente sentou e falou, não, a gente tem que começar. Botamos aqui na mesa, né? Ó, vamos começar tal dia e vamos embora, né? A gente deu o start no Podnext e estamos aqui juntos, né? Fazendo. Isso aí. Acho que sociedade é isso, né, Everton? Assim, eu falo muito pro Marcel. Onde eu for, ele vai comigo. Se eu tiver uma ideia ou se ele tiver, a gente vai junto. Vai junto, Se ele não quiser, tudo bem, mas a gente caminha junto aí no que aparecer. E de propostas assim do Podnext, né? A gente quer abranger bastante coisa nesse ciclo de automóveis, né? Seja dos nossos amigos lojistas, né? Seja também um ponto que a gente queria também levar ao nosso público, era de concessionária, né? Legal. Mas também não só no meio de comércio, mas tirando também algumas dúvidas
sobre, como a gente tinha falado, né? Eu sou muito ligado no meio de preparação de carros, né? De carros de corrida, carros de competição. A gente também quer trazer isso Legal. um pouco também para o Podnext, né? Mas tudo que seja relacionado a automóveis. Né? Vamos voltar para o assunto da Nexcar agora, né? Saindo do podcast. Mas antes eu queria mandar um abraço para o presidente da Fenalto, Nilson Salles. Presidente, olha o bonezinho aqui, viu? Da Fenalto. O carrinho também aqui com o logo da Fenalto, tá certo? E dizer que em breve você vai ser uma das pessoas que vai estar aqui conosco, participando com a gente, compartilhando a sua experiência. Em breve a gente vai ter o presidente da Fenalto também no nosso podcast. É só a gente falta alinhar uma data aí para ou gravar lá em São Paulo ou ele vem aqui, né? Mas voltando para a Nexcar, vocês começaram recentemente, já tem uma loja muito bonita, mas tem projeto para 5 anos, para 10 anos. Onde é que vocês estão? Sim. A visão de vocês vai até onde? Inclusive, só um parêntese aqui, você falou da Fenalto, né? A nossa loja, a gente passou esse primeiro ano, 22, meio de 22 até o meio de 23, foi um ano de estruturação, que a gente saiu de uma estrutura menor para uma estrutura muito maior, então foi um ano que a gente ainda ficou entendendo ali como é que a gente tinha que se portar, o que a gente tinha que ter, o que a gente tinha que ter de pessoas, o que a gente precisava, né? E na Fenalto do ano passado, no evento da Fenalto São Paulo, o Marcel não pôde ir, acabou que não pôde ir, e acabou que eu fui só, mas lá foi uma grande virada de chave para a nossa empresa, né? Eu cheguei lá e vi, né, muitas outras lojas, né, algumas experiências que eu tive, palestras que tiveram lá, e eu liguei para o Marcel, a gente tem que dar tudo em 2024, vamos para cima, vamos e tal, não sei o quê, e ele mesmo de longe, sem ter participado junto comigo, tá bom, bora. Vamos. Tem até algumas ferramentas que vocês usam a partir de lá, né? Hoje alguma postagem relacionada. Hoje a gente está... lá a gente aderiu a uma mentoria, né? Que eu costumo falar que, assim, a melhor parte, a mentoria é muito boa, tem muito conteúdo, mas a melhor parte da mentoria foi o start que deu, né, na empresa da gente. E a gente passou a entender um pouco mais sobre a máquina de vendas, né? Passou a entender... né, um pouco mais sobre o digital, que a gente ainda pecava um pouco na questão do Instagram, na questão do impulsionamento, né, e eles têm uma máquina que eles propõem lá que é muito legal, né, e aí isso foi um start muito legal na nossa empresa em relação a planos futuros, né. Só uma partezinha antes de você falar dos planos futuros, só passar a data do Congresso Final desse ano, já que a gente entrou, né, nesse assunto, será nos dias 3, 4 e 5 de dezembro. Então, quem quiser já ir programando compra de passagem, você lojista, eu estarei lá, o Ian também, o Marcel vai, dessa vez ele vai. O Pedro também estará por lá, então... Nós levamos uma caravana, eu acho que umas 100 pessoas quase. Tinha muita gente do Ceará. Porque algumas pessoas foram sem nos comunicar. Sim, mas foi uma caravana muito grande, né? E nem todos também saíram na foto, porque era difícil você juntar 100 pessoas para tirar uma foto. Mas na foto tinha muita gente lá. E eu sei que nós levamos uma caravana com mais de 100 pessoas daqui do Ceará para esse congresso. E realmente é um congresso que, quando a gente volta com outra visão do mercado, mais profunda e principalmente com novos relacionamentos que a gente acaba conhecendo muita gente boa do Brasil afora. Eu acho eu acho que primeiramente dizer que vale a pena, né? Não deixem de ir, mas eu acho que você passa pelo menos pra gente, né? Você volta com o entendimento que nós precisamos ser mais profissionais, né? Eu acho que muitas vezes no nosso setor a gente faz as coisas muito ali, como o cearense diz, nas coxas, né? Mas eu acho que a gente volta com o entendimento que é um ramo, sim, que ele tem que ser como qualquer business, qualquer negócio, ele precisa ser profissional. Ter processo, ele precisa ter gestão, ele precisa ter conhecimento, né? Então, assim, eu acho que lá atrás você passa a ver que as grandes empresas que hoje fazem sucesso, empresas que têm muito tempo de mercado, elas aderiram a isso, a uma profissionalização, né? Isso. Show. E com relação ao que vocês têm para frente no Nexcar, o que é projetos? A gente acredita muito... A gente está falando nisso agora... Foi. Vindo para cá. Foi, né? Foi.
A gente acredita muito que, até estava vendo o episódio passado do Pastor Júnior. O Pastor Júnior é professor também, chego perto dele só para perguntar: e aí, pastor, como é que você faz isso, como é que faz aquilo? É um príncipe, mas a gente acredita, né, que a gente realmente precisa ali fechar algumas cadeias dentro do nosso negócio, que hoje eu acredito que para qualquer pessoa, né, dentro de uma loja, o grande gargalo ali é documentação, preparação e garantia, né? Eu não sei para você, Pedro, mas pelo menos para a gente, assim, o que a gente quer vender é um prazer, né? A gente tem prazer em vender, a gente tem prazer em comprar, né? Mas esses detalhes do nosso negócio, quando a gente acredita que a gente tem que fechar mesmo e trazer mais para dentro ali da loja mesmo, né? Sem depender de externo. Eu, como pastor, não tenho coragem de botar para o pessoal de fora não, mas fazendo internamente eu acho que vale a pena. É como a gente costuma falar também, Everton e Pedro, né? Tudo são os ciclos. Vamos supor, a gente estava em outra loja, fundamos a NextCar, né? Estamos passando agora pelo processo de estruturação, né, da loja. A gente construímos a loja, né, toda praticamente foi do zero, a gente que fez ali. E depois começamos a operar, né, já com a nova loja. Agora, como o Ian disse, são novos desafios, né? É uma loja maior, um estoque maior, gerindo uma quantidade maior de pessoas, né? Documentação, garantia, são mais clientes, graças a Deus, e que vem ainda mais. E nosso momento hoje é de conseguir fazer muito bem feito o que a gente está fazendo com a quantidade maior de clientes, né? A gente tem planos futuros, né? E vocês aí podem esperar muita coisa da Next legal. Aí. Temos bons planos diferentes para a Next também, aqui para a nossa cidade. E quando a gente conseguir finalizar isso muito bem feito, né? Que tudo que a gente faz, né? Como foi também o plano da loja, a gente, não, vamos botar isso aqui, isso aqui é um pouquinho melhor, vamos botar esse daqui que é melhor, né? Então a gente gosta de fazer tudo muito bem feito. E quando essa parte estiver toda bem estruturada, a gente vai para o passo número 3, né? Aí isso daí a gente sempre fica em constantes conversas. Uma coisa que a gente tem muito claro, né? Que tudo que a gente for fazer, a gente precisa fazer bem feito. Tem que ser bom. Tudo que a gente for fazer... E tem uma diferencial de vocês, para quem está no ramo há mais tempo como eu, né? Que vocês conseguem se comunicar com mais facilidade nessa nova fase de comunicação das redes sociais, né? Então é diferente, né? Então vocês já ajuda bastante. Ajuda bastante. O que talvez vocês precisem um pouquinho mais, que é questão natural de ser com o tempo, é um pouquinho mais de experiência, de alguns cuidados, né? Sim. Que vocês, como vocês já observam, né? Que já tem esse conhecimento, vocês vão adquirir isso com mais facilidade, pagando um preço menor, né? Vamos dizer assim, pagando um preço menor desse aprendizado. Mas parabéns, a visão de vocês, continuem em frente, continuem dessa forma. O Pedro também está aqui, até falar um pouquinho aqui, o Pedro veio me auxiliar, mas também uma loja recente. Tem quanto tempo de loja, Pedro? 2 anos. 2 anos. Nasceu junto com a Sara, né? Dia 4, o Pedro já é pai de 2 também, viu? Que filho tem essas coisas, traz. O Pedro também já tem 2 filhos, né? Nasceu o Pietro agora. Né? Está aí na competição, viu, Pedro? Quando estiver pronto para o terceiro. Eu vou segurar um pouquinho. Vou deixar tu ganhar. Vamos para os carros. Mas vocês têm feito realmente assim, uma diferença grande. E a gente percebe que muita gente entra e não fica muito tempo nesse mercado, mas a história de vocês, a forma como vocês estão fazendo é para ficar realmente. Amém. Para deixar marcas aqui no nosso mercado. Eu não sei como é que a gente está de tempo, mas eu tinha até uma pergunta assim, mais específica para o Marcelo. Em relação assim, o Ian nasceu e conviveu com carro e com negociação de carro, por mais que não fosse venda direta, viveu isso a vida toda, né? Eu também, o papai também, né, pai? Que já veio do meu pai, que era o seu avô. Então assim, eu queria perguntar para o Marcelo especificamente, como foi, né, esse primeiro contato assim, na parte de se profissionalizar nesse ramo, porque a gente vê muita gente começando, mas começando de qualquer jeito, como o Ian falou. E você não, você já começou assim, tudo bem que você tem o Ian ali que entende um pouco mais do mercado, para lhe auxiliar no início, mas como foi para você ali começar e se profissionalizar em relação a isso, entendeu? Para não cometer alguma série de erros, deixar escapar uma documentação ou fazer uma negociação
que pudesse prejudicar mais na frente? Como é que foi assim para você, para pegar o jeito? Uma boa pergunta, Everton, porque também tem muita gente, né, muitos pequenos profissionais que passam por todas essas etapas. Quando a gente começou a trabalhar junto, né, eu sempre tive aquela experiência, né, como eu falei, eu nunca fui do ramo anteriormente, de comércio de carro, mas todos os meus amigos até brincavam comigo, porque eu nunca tive dificuldade de vender meus carros, né? Geralmente eu tinha o meu carro ali que eu usava e às vezes eu nem colocava à venda o carro, né? E já vi uma pessoa perguntar, Marcelo, tu vende teu carro? Mas também o jeito que você deixa o carro, Isso, já enche os olhos. Já ajuda, né? Querer comprar. Você não Já vende, as ajuda. pessoas compram, viu? Tô achando que alguém tá querendo andar aqui, não. Não cabe na garagem não entra lá em casa. Não quer vender não, mas eu convenço ele, viu, se for preciso. Muita gente até falava que os meus carros se vendiam sozinho, né? Então, começou a olhar, eu sempre vendi, dificilmente eu falava assim, ó, meu carro tá à venda, certo? O pessoal chegava para mim, Marcelo, tu vende teu carro? E o carro já era tão com aparência de tão novo, por mais que não seja do ano, mas era tão novo, né? A gente tinha tanto cuidado, que eu fiquei conhecido justamente por esse zelo, né? Eu tinha zelo até demais com o carro. Então vendia um, comprava o outro, dava aquela ajeitada, já vendia. Eu tinha mais ou menos essa noção. E quando a gente começou a trabalhar junto, né, que foi uma quantidade de carros maior, também tinha uma certa burocracia, eu sempre perguntei para o Ian, que já estava no ramo, já bastante coisinhas, né? E principalmente essa parte de documentação, né? Que é onde assim a gente mais era mais o nosso gargalo, né? Era assim no começo, questão de preparação de carro, porque agora a gente tem uma pessoa especializada para fazer isso, mas antes era eu e Ian que fazia tudo. A gente recebia o carro, então tinha que levar para preparar, levava para fazer vistoria, Detran, levava todas as etapas. Era praticamente nós dois que fazíamos tudo, né? E o Ian que sempre me auxiliou em fazer todas essas etapas. Não foi uma coisa tão difícil, porque eu já tinha um certo... Era familiarizado, né? Familiarizado, né? Com todo aquele trâmite de processo de transferência de carro, sabe? Então foi algo bem tranquilo. Mas na parte realmente burocrática, o Ian ajudou bastante nesse caso, isso. Uma coisa que a gente fala muito, a gente conversa muito, a Jennifer, que é a noiva do Marcelo, trabalha com a gente lá hoje. E ela cuida da parte financeira lá pra gente, que foi mais uma coisa boa que aconteceu, né? Que a gente ficava quebrando muita cabeça com isso, demanda muito tempo, né? E a gente gosta mesmo de vender, de comprar. Mas uma coisa que eu sempre falo entre a gente lá, eu falo, cara, a gente precisa saber fazer tudo. Né? A gente precisa, até se o lavador faltar, a gente precisa saber lavar, entendeu? Assim, eu não vou perder uma venda porque o carro está sujo. Né? Então, eu preciso saber quantos dias um consórcio demora para pagar, quantos dias tal consórcio demora, o outro, quantos anos ele pede. Né? Eu preciso saber o que é que pode fazer no Detran, o que é que não pode, o que é que passa, o que é que não passa, o que é que precisa de documentação para levar para o Detran, para fazer um processo, como é que funcionam os financiamentos, Então, assim, acho que todas as áreas a gente precisa ter um certo domínio, que é para não ficar refém daquilo de ninguém, né? E hoje um risco muito grande que a gente corre nos negócios de automóvel são as fraudes. Sim. Né? Então tem que ter muita atenção. É verdade. Nesse sentido, né? Tem gente que aplicando golpe na hora da venda, na hora da compra também. E esse é um cuidado que hoje o empresário tem que ter muita atenção. O pessoal falava muito, né, que lojista não sei o que e tal. Hoje eu vejo muito mais o povo querendo dar o golpe no lojista do que o lojista querendo dar golpe na pessoa. Não, até porque hoje quem não tem boas práticas sai do mercado rapidamente. É verdade. Então hoje é difícil um lojista, não vou dizer que não tenha, pode até ter, mas é muito difícil ele permanecer. Ele não permanece, na verdade, né? O nome não fica, né? E hoje no mercado, né, falando também questão de golpe, toda essa situação, a gente vê tipo assim a loja, né, como uma ferramenta de segurança para o cliente. Sim. Porque antes, vamos ali, pelo menos em 2008, 2009, 2007, eu via muita gente comprando muito carro de fora, né? Eu já sou um pouco mais acostumado com isso, que a maioria dos meus carros eu também comprei de fora, de São Paulo, do Rio, de outros estados. E você conseguia tratar diretamente ali com a pessoa física,
né? O cara mandava todas as especificações do carro, você fechava a compra. Hoje não, hoje o cliente desconfia bastante. Então a loja se tornou uma ferramenta de segurança para esse processo. Também a gente vende muito carro para outros estados, né? Verdade. Até mesmo questão de uns carros um pouco mais específico lá na loja que a gente tem, né? Uns carros mais diferentes. E o cliente entra em contato com a gente faz todo o vídeo da loja, faz um vídeo do carro, né? E o que eu digo para os meus vendedores lá também, ó, conheça um carro. Ele é um carro diferenciado, mas o carro tem isso, isso, isso. Se não souber, me chama que eu mesmo apresento o carro, que isso tudo a gente trata de uma maior confiança para quem está comprando o carro. Porque o cliente que me procura através de um carro X, ele já entende alguma coisa daquele carro. Se ele vê que eu não sei, tá entendendo? E aí desconfia. Já desconfia um pouco. Vou contar uma história engraçada aqui para vocês, esse negócio de carro diferente, que a grande diferença do carro diferente é que normalmente os clientes são mais exigentes, né? E a gente vendeu uma M5 há uns 3 meses atrás e o cliente era muito exigente, muito exigente. Esse cliente, rapaz, me ligava, faz um vídeo de tal coisa, fazia. Faz um vídeo da lanterna, fazia. Faz um vídeo... Meu amigo, foi 2 dias eu fazendo vídeo pra esse cara. E aí depois que ele entrou em contato comigo, ele já não queria mais conversa com o vendedor, né? Ele só falava comigo. E eu não tenho problema não, atendo. E fazia vídeo, fazia não sei o quê. E foi em cima, foi embaixo, ele fechou o negócio. E aí eu, beleza. Ele queria o carro também pra andar em autódromo. Aí eu... Beleza, vou levar o carro pra transportadora. Ele, rapaz, começa a transportadora e tal, não sei o quê. Foi. Aí eu, não, vou levar o carro pra transportadora. Eu levei. Ele, rapaz, não tem nenhum jeito de a gente proteger a pintura, que o carro é azul e tal, não sei o quê. Eu, Marcelo, o que é que a gente pode fazer pra proteger a pintura, pra esse cara fechar esse negócio? Marcelo, papel filme. Meu amigo, eu fiquei lá meio dia no sol quente, pingando de suor, enrolei o carro todinho. Parecia que eu tava enrolando, era uma marmita. A gente comprou quantos... Tinha um mercadinho do lado, eu comprei todos os rolos que tinha dentro do mercadinho. Aí enrolei, rapaz, ficou horrível. Aí como a gente falou, eu né? Cheguei depois, aí tava lá o Ian pingando, suor. Aí eu falei, não, eu tô fazendo aqui que o cara pediu da M5 pra gente poder despachar o carro. Eu falei, meu Deus. Aí como a gente não gosta de fazer as coisas mal feitas, né? Até eu mesmo, quando terminei, eu olhei assim, meu Deus, tá feio demais. Aí o Marcelo foi e comprou aquele rolozão maior e foi bom, a gente só fez embalar. Eu entrei em contato com o cliente, né? Que é isso que eu disse, você tem que ter a proximidade com o cliente, porque cliente desse tipo, ele é extremamente exigente e ele já conhece do carro, certo? Ele já conhece do carro. Então eu falei, ó, tô levando o carro pra loja, vou lavar o carro e vou comprar aquele rolo maior e vou... passar em volta do carro. Fazer bem feito. Para fazer bem feito, né? Vou embrulhar o carro. A transportadora me pediu uns dias a mais, então deu bem certinho a gente fazer isso. Mandei foto para ele ficou super contente também. Aí fui deixar o carro na transportadora, filmei o carro embarcando. Legal, também. Então isso demonstra confiança. Vocês falaram agora de carros diferentes, né? Falando de carros diferentes, as garagens são diferentes, né? Eu queria que vocês relatassem aqui, Ian, Marcel, qual é a garagem do sonho de vocês, né? Como é que vocês imaginam? Não é a garagem física, não. É o carro que vai estar dentro da garagem. É o carro específico. Né? Ou os carros, de repente, pode ser mais de um, né? Começa aí, Marcel, tô curioso. Suspense aqui, né? Aqui eu tava aqui pensando... assim, também, para quem não me conhece, eu tenho os carros de drift, né? Meu carro hoje de competição, eu tenho um Silvia S15, que é o conhecida Mona Lisa do filme Velozes e Furiosos, né? E tenho também um 180 SX, né? Que os dois são Nissans. Os dois têm volante do lado direito, né? Eu dirijo do volante do lado direito também. E eu gosto muito dessa pegada de preparação, né? Então essa pergunta é boa. Eu só vou até, assim, dar uma gourmetizada na pergunta, né? Dizendo que eu vou botar alguns carros na minha garagem, né? Não pode faltar a Dodge Ram, né? Que a Dodge Ram não, pra mim a Dodge Ram fica na rua, não fica na garagem, não cabe. Tem que construir uma garagem maior, né? A gente tá fazendo uma garagenzinha, tô fazendo na minha casa também, vou casar no final do ano e agora. Legal. Vai diminuir os carros, vai ver. Não, e pra você ter noção, uma das minhas exigências, eu falei, ó, eu quero 7 vagas na garagem. Da garagem pra frente. A garagem é maior que a casa. É com você, tá? Né? Com a Jennifer, né? Da garagem pra frente é com você. Da garagem aqui,
deixa comigo, eu acho que a pessoa conta. É uma senhora garagem aí, viu? Então, assim, não pode faltar meus 2 carrinhos, né, de drift. E o que eu penso também, gosto muito da Porsche, né? Eu tenho uma paixão pela Porsche, mais dos modelos SUVs, né? Então, um carro que com certeza eu teria na minha garagem seria uma Cayenne Turbo, né? Adoro aquele carro, um carro com potência, um carro que atende todas as necessidades familiares, né? Um carro com uma potência extremamente alta também, que a gente gosta. E gosto muito da marca, né? Até uma curiosidade também, hoje eu acho que não sei se eu falei pro Ian também, mas tem uns bons anos que eu procuro até uma Porschezinha Cayenne mais antiga, né? Quem até quiser entrar em contato, aquela 2006, motorzinho R32, eu adoro esse tipo de carro. Quem que vai ganhar essa comissão, hein, daqui? Tá assistindo aí, já tá procurando. Mas enfim, né? É carro específico, né? E teria a Porsche Cayenne, teria a minha Dodge Ram também, que ela é o ícone, assim, pra mim, adoro a Dodge também, não pode faltar. E daquele jeito, né? Daquela altura, com aqueles acessórios. E teria os meus 2 carros de drift aí pra gente poder brincar num autódromo. Legal. Né, em pista fechada. A garagem é cara. É cara a garagem. A gente gosta. Rapaz, no meu caso, eu penso muito assim a logística, né? Então, para mim não poderia faltar... Gente, antes de começar aqui, o Ian disse que a garagem dele é aquele que ele consegue vender e dar lucro, mas não vale não, essa daí não vale. Viu? Assim, né? Pessoal, Essa ele já tem. A minha garagem, eu vou dizer como é, mas a gente vai trocando ali, vai aparecendo as oportunidades. Aparecendo Né? A vai gente, embora, né? lá em casa já é um trato já. A minha filha já desce às vezes na garagem assim, meu Deus, papai, você já tá em outro carro. Tipo assim, mas eu teria, né, uma Discovery para minha esposa, né? Seria o carro lá de casa. Eu gosto muito de Land Rover, por mais que às vezes ela pegou uma fama um pouco assim, mas eu teria. São carros bons. Né? São bons. Excelentes. Carros maravilhosos. Aí eu, para o meu lado, eu teria 3 segmentos também, né? Eu teria um Troller, porque é uma paixão de criança, né? Meu pai teve um dos primeiros Trollers que saiu. Você estava numa Wrangler. 4 portas. Essas coisas, a gente gosta dessas coisas. E aí, eu teria um Troller, porque realmente é uma paixão de criança, então... daqui eu já falei lá em casa, ó, daqui um tempo a gente vai ter que se organizar para ter um Troller guardado, que esse não dá para vender porque não fabrica mais, né? Esse aí não vai dar para, vai ter que ser o de estimação mesmo. Teria um carro esportivo, acho que uma Porsche, Carreira, alguma coisa assim, né? E teria um carro para andar ali no dia a dia, que aí pode ser o do negócio mesmo, o que tiver eu tô dentro. Eu sei que esse trolley aí é só uma conexão, é Fortaleza e Caraizinho, Fortaleza. Desse jeito, a gente gosta, vai muito lá, terra boa. Marcelo vai casar lá, né, Marcelo? O casamento tá planejado para lá. Quando é que vai ser, Marcelo? Vai ser no dia 7 de dezembro agora, 7 de finalzinho dezembro. do ano. Eita. Como é que você vai vai chegar da Fenalto direto pro casamento, hein? É dia A Fenalto 7? termina dia 5. A final tá dia 5? É dia 5, que é uma quinta-feira, termina. Né? Dia 5. Mas dá tempo. Mas dá, já vai direto. Já viaja com a noiva, já fica com a noiva lá em São Paulo. A data a gente ainda tá... Faz lua de mel antes, cara. Na verdade, começa tá dia pro 3, 7 ou pro outro dia se também. começar dia 3, você pode voltar dia 4, dá tempo pra... Ele gosta de ser diferente, aí faz diferente, faz a lua de mel antes. Né? Legal, show. Mas é isso aí, vai dar certo. Muito bom tê-los aqui. Vocês são jovens, novos, mas a gente é que aprende com vocês, viu? Muito obrigado mesmo. E até amanhã, né? É isso Amanhã aí, a gente até tá lá. amanhã. Já fiquem ligados aí no Podnext, que a gente vai ter presença ilustre do nosso presidente Everton lá pra gente... Só troca o lado, as cadeiras aqui. Mas queria demais agradecer. Acho que foi a primeira vez que a gente abriu a nossa história, né? E eu acredito que de alguma forma pode edificar aí, sabendo que... Já edifica aí, já tem muita gente que se inspira em vocês, com toda certeza. Amém, isso aí. Ian, Marcelo, só para a gente finalizar, queria perguntar para vocês como é que faz para entrar em contato com a NextCar, o endereço de vocês, o Instagram, o endereço digital, né? Também. Nosso Instagram é @NextCarFortaleza, né? Você pode entrar lá. A gente está sempre postando tanto as coisas do nosso dia a dia quanto o nosso estoque também está lá. O site é nextcarautostory.com.br,
né? E é isso, né? As duas redes sociais que a gente usa. Na Avenida Coronel José Flomeno Gomes e 1072 no bairro Luciano Cavalcante, pertinho ali do Reserva Open Mall, da Washington Soares, uma localização muito boa também para ter acesso. E é isso aí, né? Se você falar lá no Instagram da Next, com certeza um dos melhores consultores vão falar com você. E eu quero agradecer a você que ficou até esse momento assistindo, valeu a pena ver até o final, né? Mas queria deixar um pedido também. Vocês podem dar sugestões, temas, algum assunto que vocês querem que seja abordado aqui no podcast, que a gente vai atendê-los também, tá? Muito obrigado e até o próximo episódio.